No Saber Direito desta semana, o planejamento sucessório, legitimidade, sucessão hereditária, tributos e testamento. As aulas são com o professor Marcelo Reis. Essa é a segunda aula do curso de Planejamento Sucessório. O meu nome é Marcelo Reis, eu sou professor, especialista em Direito Tributário. E na aula de hoje nós vamos dar sequência ao assunto com o tema sucessão hereditária. Bem, sucessão hereditária é uma espécie de um processo, né, do processo de sucessão que vem do verbo suceder, que em geral significa o quê? Significa a substituição de uma pessoa por outra numa determinada posição ou na titularidade de algum patrimônio. Então, por exemplo, quando nós temos uma eleição, um cargo eletivo, o candidato eleito, ele sucede ao antigo mandatário que sai do cargo para dar a posição ao candidato eleito. Agora, no direito patrimonial, né, no direito civil, a sucessão, né, o verbo suceder, tem uma conotação de natureza patrimonial, ou seja, de transferência de bens. Essa transferência ela pode acontecer de dois modos: inter vivos, né? E nós temos nessa categoria os dois contratos mais usados, compra e venda e doação. Então, na compra e venda, o comprador, ele ao vender um determinado bem, ao fazer a entrega desse determinado bem no âmbito do contrato de compra e venda, acaba sendo sucedido pelo vendedor. Existe uma sucessão, né, do comprador, do vendedor para o comprador. E o comprador assume todos os encargos relativos àquele bem que é transferido. Na doação, a mesma coisa, sendo que com a diferença que existe uma liberalidade por parte do doador. O donatário, o beneficiário daquela doação, se torna o sucessor do antigo proprietário, no caso o doador. Para o nosso curso, o tipo de transferência que mais importa, na verdade, não é essa do inter vivos. É a causa mortis, é aquela que é originada a partir da morte de uma determinada pessoa. Existem alguns pressupostos para essa sucessão causa-mortis. A primeira delas é que exista o falecimento de alguma pessoa que detém um patrimônio. Se nós temos o falecimento de uma pessoa que não deixa bens a serem sucedidos, a terem a titularidade transmitida, não há que se falar em sucessão. Você pode até falar que existe uma sucessão religiosa, uma sucessão de poder, etc. Mas se a pessoa falecida ela não deixou bens, nós não podemos falar de sucessão causa-mortis. O outro pressuposto é que exista sobrevida de alguém que esteja legitimado a receber, a recolher aqueles bens que foram deixados pelo falecido. Se não existem pessoas da família que sejam consideradas sucessoras pela lei ou herdeiros ou legatários denominados em testamento, não existe o que se falar de sucessão. Não vamos tratar especificamente nesse curso, mas se por acaso não existem herdeiros, legatários definidos, a herança pode ser considerada vacante e, portanto, os recursos serem direcionados ao município em que residia o falecido.
mas não é o caso do nosso curso. Bem, e com relação à sucessão causa-mortes, nós temos que falar de alguns dos seus aspectos. Em relação ao aspecto temporal, quando é que essa sucessão ela acontece? Bem, a sucessão ela acontece no momento da morte da pessoa natural. No fim, na extinção da pessoa natural, nós observamos o fenômeno da sucessão. Mas, professor, como que isso acontece se, para receber os bens herdados, é necessário passar por um processo de inventário? Bem, o que acontece é que nós temos essa sucessão na data do falecimento, se considera como aberta, é claro, tem que se passar por um processo de inventário e partilha. Quando finalmente nós temos a partilha, esses bens são transferidos, mas com efeitos retroativos à data da morte do falecido. Não pode existir um patrimônio sem titularidade. Portanto, a doutrina do direito sucessório estabelece que na data da abertura, na data do falecimento, se consideram todos os bens transmitidos. E aí nós podemos até dar um exemplo de como seria complicado você considerar um período de vacância na titularidade de um patrimônio. Por exemplo, todos sabemos que temos que pagar o IPTU. A cada ano, o IPTU tem seu vencimento, é necessário pagar o IPTU para o município. Se por acaso, entre a ocorrência da morte e a formalização da partilha, que é a fase final do processo de inventário, nós considerarmos que aquele patrimônio não é titularizado por nenhuma pessoa, não teríamos como cobrar, a Fazenda Pública Municipal não teria como cobrar o IPTU que surgiria do fato gerador ocorrente durante esse período. A cada virada de ano, se houvesse ali um processo de inventário aberto, a Fazenda Pública Estadual ficaria sem ter o que cobrar. Por isso, não pode haver solução de continuidade em relação à titularidade patrimonial. O aspecto geográfico. Então, nós falamos de processo de inventário, nós vamos tratar um pouco do processo de inventário no que tange a sua inter-relação com o direito tributário, mas é importante falar onde que se processa o inventário, porque tem reflexo na competência tributária para arrecadar esse tributo. Bem, a regra que se usa é a do Código de Processo Civil, de 2015. O artigo 48 do Código de Processo Civil determina que o inventário tem que ser realizado no último domicílio do falecido. Tá? Agora, existem situações em que o falecido não tem um domicílio determinado no momento da sua morte. Muitas vezes é comum, principalmente pessoas que são aposentadas, morarem em localidades distintas. Muitas vezes se tem uma residência de inverno ou uma residência de verão e se trocam ao longo dos anos, fora aquelas situações em que as pessoas se tornam viajantes e acabam não tendo um domicílio determinado por terem uma locomoção bastante frequente. E, bem, nesse caso, quando não existe um domicílio certo no momento da morte, o inventário vai se processar no local onde estiverem situados os imóveis, os bens imóveis pertencentes ao falecido. Se por acaso os imóveis estiverem distribuídos em mais de um foro competente, em mais de uma localidade, com foros distintos, aí as pessoas que vão dar início ao inventário, o cônjuge, o herdeiro, que tem legitimidade para dar início ao processo de inventário, eles podem escolher em qual dessas localidades vai se dar início o processo de inventário. E, finalmente,
pode acontecer aquela situação em que não existe domicílio certo e sequer o falecido deixa qualquer imóvel em seu patrimônio. E aí, nessa situação, o Código de Processo Civil diz que pode ser o local de qualquer um dos bens. O problema ele se acentua, ainda mais nos dias de hoje, por conta da natureza dos bens que podem estar configurando ou integrando um patrimônio, o patrimônio de uma determinada pessoa. A pessoa pode ter apenas ações, aplicações financeiras, e é difícil determinar em que local estão estabelecidos esses bens, né? Principalmente quando a gente fala em situações relacionadas a planos de previdência privada, bem, aplicações financeiras, como eu disse, ações, etc. Essa situação dá uma liberdade maior para se escolher o fórum em que vai se processar o inventário. E é claro, como nós temos 27 legislações ou leis, né, diferentes a respeito do ITCMD, é uma oportunidade para se buscar o local em que haverá a menor imposição tributária possível. Então, a depender do contexto em que houve o falecimento, existe uma possibilidade de escolha de foro encaixada num âmbito de um planejamento sucessório. Com relação ao aspecto subjetivo, é importante delimitar quem são os personagens que estão envolvidos na sucessão hereditária. Nós temos, em primeiro lugar, o falecido, que também é conhecido pelo termo latino de cujus, bastante utilizado no meio acadêmico e profissional. O herdeiro, que é o titular de uma universalidade de bens. Nós vamos nos aprofundar para ver o que significa, né, essa universalidade, porque é necessário fazer uma diferença com o legatário, né? Enquanto se diz que o herdeiro ele herda a título universal, então se diz que o legatário ele herda em relação a um bem particular ou um legado bem definido, delimitado pelo autor da herança. A diferença ela reside no fato de que o herdeiro, muitas vezes, ele acaba entrando como o titular de uma cota à parte de um conjunto patrimonial mais amplo, que muitas vezes pode ser apenas de um bem, mas que é dividido entre 3, 4 herdeiros. Quando existe esse condomínio, né, de pessoas ou uma comunhão de interesses em relação a um determinado bem que é objeto de uma herança, né, apartada de um legado, aí nós temos aí a figura do herdeiro. Né, se difere da do legatário, porque num nós temos um regime de condomínio, o outro um regime em que você tem uma titularidade direta sobre uma determinada porção do patrimônio. O que é interessante notar é que tanto o herdeiro quanto o legatário pode abranger não só as pessoas que já são nascidas à época da morte do falecido, mas também todas aquelas que foram concebidas, né, ou seja, que estão em gestação, né, os nascituros, né, à época do falecimento. O artigo 1798 do Código Civil estipula dessa maneira. Então, se ao momento do falecimento houver algum descendente, por exemplo, né, em gestação, esse descendente que ainda está no ventre materno vai ser considerado herdeiro e vai titularizar o seu quinhão ou o seu legado quando vier a nascer. Então, existe uma proteção aí dos nascituros nesse caso. Em relação ao aspecto material, é importante delimitar qual que é o alcance da herança, né, no âmbito da sucessão. Por quê? Porque nós temos regimes matrimoniais.
E os regimes matrimoniais definem como que existe a comunicação entre o patrimônio de uma determinada pessoa e o seu cônjuge. Bem, normalmente, quando definimos o patrimônio lato sensu de uma determinada pessoa, se costuma dizer que esse patrimônio todo se chama monte-mor, é um monte-mor, não é herança. O monte-mor seria o aspecto mais abrangente, né, do patrimônio de uma determinada pessoa. Desse monte-mor, é preciso se estabelecer, se estipular qual que é a meação, ou seja, aquela porção de patrimônio que é cabível ao cônjuge, né? Então, a herança, nesse quesito, vai ter que tirar a meação, né, do monte-mor, e o que sobrar é herança. Na maior parte das vezes, essa meação ela vai resultar em metade e metade. Em metade do patrimônio sendo considerado herança, que vai abranger os bens comuns, né? Nós temos os bens comuns e os bens particulares. A meação vai corresponder a metade dos bens comuns e a herança a metade dos bens comuns mais os bens particulares. Então, em algumas situações, né, dependendo do regime de casamento, a herança pode ser superior ao montante da meação. Bem, e aí o que vem a ser a herança, ou chamado acervo hereditário? Vai se compor dos bens, né? A herança vai ser um conjunto, né, de bens, direitos e obrigações, até mesmo ações judiciais que estejam em curso, que sejam deixadas pelo de cujus, e vai abranger uma universalidade de direitos com apreciação econômica, né? Nós vamos ver posteriormente que o testamento pode dispor de conteúdo não patrimonial, mas esse conteúdo não patrimonial não se refere à herança. A herança, quando nós falamos de herança, nós estamos falando de questão patrimonial. Tá? E o que é importante destacar, como eu, né, já comentei anteriormente em relação à figura do herdeiro, a herança representa uma universalidade e, portanto, os proprietários, né, dessa universalidade se colocam na posição de condôminos. Eles exercem a propriedade em condomínio, nesse caso. E aí se aplicam até mesmo as normas de condomínio conforme o Código Civil. Nós temos também a figura do espólio, que praticamente se corresponde à herança, mas com um acréscimo, né, uma característica adicional, que é a capacidade postulatória. Então, o espólio não chega a ser uma pessoa jurídica, apesar de ter capacidade postulatória, é o que nós chamamos de ente despersonalizado, né? É um ente que, embora não seja revestido de personalidade jurídica, ele pode atuar em instâncias judiciais, por exemplo, ou em instâncias administrativas, para viabilizar o requerimento os requerimentos relativos a interesses interesses relativos aos herdeiros. E, é claro, nós temos a atuação de uma figura chamada inventariante, que vai conduzir o funcionamento do espólio. Bem, e algumas transações que podem ser realizadas entre os herdeiros. Em primeiro lugar, né, nós temos a renúncia. Tá? Um herdeiro, ele pode, por algum motivo de foro íntimo, né, ou até mesmo para beneficiar os seus irmãos, se for o caso, né, se os herdeiros forem a prole do falecido, pode ser que um dos herdeiros seja muito bem de vida, esteja muito bem colocado no mercado de trabalho, e para beneficiar os seus irmãos, ele decida renunciar, de maneira que a sua parte, né, no condomínio seja restituída à herança, para que o quinhão hereditário, a porção cabível aos demais herdeiros, seja maior. Né? Pode acontecer esse tipo de situação. E o que é interessante notar, essa renúncia, ela opera
desde a abertura da sucessão. Então, quando nós temos a renúncia à herança, aquela transferência, né, aquela sucessão causa-mortes que nós explicamos, que ocorre de maneira automática, ela, na verdade, não ocorre para aquele que renuncia. Quem renuncia a uma herança nunca chega a ser proprietário, mesmo em regime de condomínio, da herança que foi deixada pelo falecido. Isso implica dizer que toda renúncia à herança não pode ser parcial, não existe renúncia parcial. Quando se renuncia a um determinado acervo hereditário, deve-se renunciar por completo. E aí, nessa questão, existe nessa questão existe um reflexo tributário bastante interessante. Por quê? Porque o fato gerador do ITCMD, que é um dos impostos que nós já explicamos, é justamente a transmissão de patrimônio entre, né, uma pessoa que venha a falecer e a sua sucessora. Como a renúncia significa que não houve essa transmissão, não vai incidir o ITCMD. Então, é importante notar isso, por quê? Porque muitas vezes existe um acerto entre irmãos, que é até prévio ao falecimento, às vezes existe um entendimento harmonioso entre os herdeiros de que determinado irmão ou neto, etc., precisa de uma ajuda, né? Porque não teve tanta sorte contra os demais, ou porque é acometido de alguma deficiência, ou tem gastos maiores, ou tem um projeto que é muito importante para a família para ser tocado e depende de recursos, e aí, por conta de qualquer um desses motivos, se decide que um determinado herdeiro deve ficar com uma porção maior do patrimônio, ou uma porção maior da herança. Quando se decide isso, né, o melhor é tentar ver a possibilidade da renúncia. Por quê? Porque se depois, se deixar essa medida, né, de favorecer um determinado herdeiro para depois, pode haver uma dupla ocorrência de ITCMD. Vai haver o ITCMD na transmissão causa-mortes, né? Depois que entrar no patrimônio dos herdeiros, se um conjunto dos herdeiros quiser doar o patrimônio herdado para outro herdeiro, ou um terceiro, etc., vai incidir o ITCMD de novo. Então, veja bem, quanto mais se gira o patrimônio, quanto mais operações de giro, mais tributação incide. Então, o ideal é que no planejamento sucessório se estipule um conjunto de medidas que permitam o menor giro possível de patrimônio. Existe a possibilidade, ainda no âmbito do processo de inventário, de se fazer a cessão de direitos hereditários, né? Existe essa fórmula, que daí operaria até mesmo antes poderia ser ajustado antes da partilha, mas teria efeito somente depois da partilha, né? Mas como eu expliquei, né, vai acabar incidindo aí o TCMD. Então, se por acaso houver essa intenção de fazer transmissão entre herdeiros, deve-se avaliar se o instrumento mais adequado é a renúncia ou a cessão de direitos hereditários. Lembrando que a renúncia não pode ser parcial, a cessão de direitos hereditários pode. Então, vai depender do contexto familiar qual que vai ser a medida mais adequada, inclusive para a economia de tributo. Bem, a sucessão legítima, como é que funciona? A ordem, ou a ordem estipulada pela lei, né? Nós temos no Código Civil o artigo 1829, que estipula quem são os sucessores do falecido. A gente vai ver que o testamento pode determinar sucessores, mas existe uma restrição à operação do testamento que nós vamos ver em um momento mais adequado. A ordem de vocação hereditária, como nós falamos, ela vai implicar que existe uma estipulação de classes de herdeiros e determinada classe tem prioridade sobre a outra.
Então, os herdeiros, digamos, de primeira classe, né, eles têm que ser contemplados com a totalidade da herança, né, se por acaso eles existirem à época do falecimento do decujus. Somente vai se passar a ordem, a classe subsequente, a classe secundária, digamos assim, depois de se avaliar que não existem membros da classe mais prioritária. E assim se segue. E como é que o Código Civil estipula essa ordem de vocação hereditária? Em primeiro lugar, os descendentes e o cônjuge do falecido são colocados na primeira classe. Então, em primeiro lugar, deve-se verificar se existe descendentes, ou seja, filhos, netos, bisnetos, e se existe um casamento, né, um cônjuge, para se verificar como é que vai se dar a partilha. A questão do cônjuge é interessante porque até o julgamento dos recursos extraordinários 878-694 e do recurso extraordinário 646-721, existia uma regra diferente relacionada ao companheiro da união estável. Causava muita confusão entre os operadores do direito essa diferença, tendo em vista que a Constituição Federal manda, né, dar um tratamento igualitário. O dispositivo que estipulava um tratamento diferenciado para o companheiro da união estável acabou sendo considerado inconstitucional em sede, né, de recurso extraordinário, nesses dois que eu acabei de comentar. Então, em primeiro lugar, né, a regra que se aplica ao cônjuge aqui vai se aplicar igualzinha ao companheiro na união estável. E tem mais um outro detalhe. O cônjuge somente concorre com os descendentes nessa primeira classe, né, nessa classe prioritária, se houver o casamento em determinados regimes matrimoniais, em dois deles, conforme estipula o primeiro inciso do artigo 1829 do Código Civil. Somente se houver separação convencional ou comunhão parcial. E ainda assim, na comunhão parcial, só é herdeiro o cônjuge, em concorrência com os descendentes, naquilo que tange os bens particulares. Ou seja, se houver casamento em regime de separação obrigatória, em regime de comunhão universal, o cônjuge não concorre com os descendentes. A segunda classe de herdeiros, que vem na sequência do artigo 1829, são os ascendentes em conjunto, em concorrência com o cônjuge. Dá para notar que existe um privilégio à situação do cônjuge em relação ao Código anterior, o Código de 1916. Isso visa deixar o cônjuge respaldado de acordo com a herança ou de acordo com o regime matrimonial que tiver sido escolhido. Agora, é interessante notar que, caso o cônjuge tenha que concorrer com os ascendentes, independentemente do regime, o cônjuge vai participar como herdeiro. Em terceiro lugar, se por acaso o falecido não tiver deixado nem descendentes, nem ascendentes vivos, o cônjuge, em terceiro lugar, vai ser titular de toda a herança. Se por acaso não for deixado cônjuge algum, aí sim a herança vai ser distribuída aos familiares colaterais até quarto grau. E o que passar disso, né, pode vir a ser considerado herança jacente e vacante, como nós vamos ver posteriormente. Bem, e aí nós temos que falar um pouco sobre sucessão testamentária. Por quê? Porque o falecido ele pode exercer a sua vontade ou direcionar a sua vontade em relação ao patrimônio na ocorrência do seu falecimento. Agora, essa vontade ela
pode ir contra a lei. O legislador ele privilegia a autonomia da vontade a ponto de permitir que o titular do patrimônio disponha de seus bens da maneira como bem entender? Não. O Código Civil estipula uma categoria chamada herdeiros necessários. Necessariamente, né, os herdeiros eles têm o direito a 50%, a metade da herança e, portanto, metade do patrimônio do falecido, do de cujos, tem que ser atribuído a esses herdeiros. E quem são os herdeiros necessários? Bem, são os descendentes, ascendentes e o próprio cônjuge, na medida em que ele for reconhecido como herdeiro, conforme foi explicado anteriormente. O que é interessante notar é que os colaterais que estão ali na quarta classe, eles não são considerados herdeiros necessários. Então, se uma determinada pessoa chega ao fim da sua vida, sem filhos, sem os pais ou avós vivos, sem pessoa alguma que tenha estado ao seu lado na condição de cônjuge ou companheiro, e essa pessoa, no entanto, tem irmãos, tem sobrinhos, etc., essa pessoa não é obrigada a reservar metade do seu patrimônio no seu testamento. Ela tem liberdade plena para testar, né? Para elaborar o seu testamento, ela pode distribuir 100% do seu patrimônio da maneira como bem entender. E o inventário? O processo de inventário, ele vai ser obrigatório, mesmo que haja um único herdeiro. Então, se foram deixados bens, o inventário ele é importante porque tem o interesse não só dos herdeiros, ou do herdeiro único, né, no caso, mas também o interesse do fisco, porque o imposto, o ITCMD, acaba sendo recolhido no âmbito do processo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. E, é claro, pode ocorrer a existência de credores que vão ter interesse no regular procedimento de transferência de bens entre o titular e o seu sucessor. O inventário extrajudicial, é importante falar dessa categoria, porque ela é relativamente recente no nosso ordenamento, ela data de 2007, e foi incorporada ao novo Código de Processo Civil no artigo 610, e ela se torna relevante porque é uma medida de economia, não só de custo, mas também de tempo. É uma possibilidade de evitar o processo judicial, que tem, né, as suas dificuldades inerentes, e se buscar uma solução via tabelionato de notas. A lei autoriza o uso do inventário extrajudicial naquelas situações em que todos os herdeiros forem capazes, ou seja, se houver algum menor de idade, o inventário ele já não é mais, o inventário da forma extrajudicial já não é mais possível. Em segundo lugar, tem que haver uma harmonia entre os herdeiros, né? Porque se houver qualquer tipo de dissenso, conflito, não é possível o inventário extrajudicial. Todos têm que assinar, né, o inventário extrajudicial em harmonia. Se houver alguma discordância, algum herdeiro que não queira assinar o inventário extrajudicial, ele não poderá ser feito dessa maneira. E o terceiro requisito é a ausência de testamento, que é um dos principais motivos pelos quais o testamento pode ser desaconselhado, né? Uma vez que o titular de um patrimônio tem elaborado um testamento, não é mais possível a via mais facilitada, muitas vezes menos dispendiosa, do inventário extrajudicial. Então tem que se pensar duas vezes antes de se elaborar um testamento. Se por acaso se perceber uma família, né, com relações harmoniosas e um planejamento sucessório muito bem elaborado, pode ser que o testamento não seja a via mais
adequada. Bem, quais são os prazos para a realização do inventário? O Código de Processo Civil, no artigo 611, estipula que o inventário tem que ser iniciado ele tem que ser iniciado em 2 meses, ou em 2 meses do início da abertura ou da sucessão, ou seja, 2 meses a partir do falecimento, né? E tem que se encerrar em 12 meses a partir dessa mesma data. Agora, esse se trata de um prazo que é impróprio, não existe uma punição no âmbito processual pelo desrespeito a esses prazos. Tanto é que existem inventários que são iniciados após anos do falecimento do decujus. Existe a possibilidade de se pedir ao juízo a dilação da abertura do inventário para que se respeite esses prazos. Mas, enfim, por que se vai pedir a dilação do prazo se por acaso se o prazo ele é de natureza imprópria? Por que vai se fazer isso? Bem, como nós vimos, o inventário ele é realizado no interesse do fisco, da fazenda pública. E o STF já simulou na súmula 542 que os estados competentes, né, os estados que têm a prerrogativa de impor o ITCMD, eles podem instituir multa pelo descumprimento do prazo. Então, o prazo do Código de Processo Civil ele acaba tendo uma correlação com as leis estaduais quando elas vão tocar o assunto da multa, do atraso na formulação do inventário, porque quanto mais atrasado, quanto mais tempo demorar o início do inventário, mais demorado vai ser o recolhimento do tributo e isso afeta o interesse do fisco, da fazenda pública. É interessante notar o caso de São Paulo, que institui multa de 10% no atraso de mais de 60 dias e aumenta essa multa, né, na lei estadual para 20%, isso no caso de São Paulo, para falar de um estado mais importante do ponto de vista econômico, né, na federação, e aumenta para 20% se passar de 180 dias. Né? Se nós estivermos falando de um inventário envolvendo R$1 milhão, dá para imaginar o tamanho da multa. Né? Chega a R$200 mil uma multa desse tipo. Então, é muito importante observar esses prazos que, apesar de serem considerados impróprios, dilatórios no âmbito do processo civil, no âmbito do direito tributário a história é bem diferente. Essas multas elas só vão ser aliviadas ou desculpadas ou justificadas se o inventariante pedir, ou o responsável pelo inventário, solicitar a prorrogação desses prazos no âmbito judicial. E aí a importância de não se encarar esses prazos como meramente impróprios e dilatórios. Na partilha, o que é a partilha no inventário? É a fase final do inventário judicial. Ele se trata de um ato que, se por acaso for feito no âmbito extrajudicial, se percebe que se confunde com o próprio processo de inventário, porque num único documento nós podemos perceber no inventário extrajudicial a relação dos bens, que vai corresponder ao inventário, e na sequência a própria partilha de como que vão ser distribuídos esses bens de acordo com os quinhões hereditários estabelecidos de acordo com a lei. Lembrando que não podemos ter legado aí nesse caso, porque se houver testamento, o legado só é permitido em testamento. Se houver legado, não há que se falar em inventário extrajudicial. Tá? Com a ocorrência da partilha, a comunhão sobre aquela universalidade que é representada pela herança, ela deixa de existir. E aí, finalmente, cada herdeiro passa a ter uma titularidade individualizada sobre aquele patrimônio. Aquela titularidade que antes era em regime condominial, passa a ser individual. Como já foi dito antes, e com a intenção de relembrar, o efeito da partilha é declaratório, tem natureza declaratória. O que isso significa dizer?
Significa que aquela titularidade individualizada no âmbito da partilha passa a ser retroativa, né, à data da abertura da sucessão, que, mais uma vez, corresponde ao falecimento do autor da herança. Isso é importante porque pode ter efeitos até mesmo no âmbito fiscal. A gente falou do IPTU mais cedo. Você pode, com essa retroatividade, determinar com mais propriedade quem que é o contribuinte pelo pagamento do IPTU de um determinado bem imóvel. Né? Se fica caracterizado na pessoa de um dos herdeiros por meio da partilha, aí não vai se cobrar esse imposto dos outros herdeiros que não obtiveram esse bem imóvel por meio da partilha. Vai ficar individualizado naquele que foi beneficiado, né, por aquele imóvel que foi tributado por meio do IPTU. Bem, a partilha ela é interessante porque ela pode ter um reflexo no imposto de renda, relacionado à questão de como os bens são avaliados no inventário. A Lei 9.532, né, uma das diversas leis que regulam o imposto de renda no Brasil, estipula que quando se vai formalizar o inventário, o inventariante ele pode escolher entre o valor declarado no último imposto de renda do falecido ou o valor de mercado. Existem essas duas opções para se colocar no inventário, para depois se fazer a partilha. Veja bem, essa opção, ela muitas vezes não essa opção entre escolher valor de mercado e valor declarado no imposto de renda, muitas vezes não é viável. Por quê? Porque afeta justamente a partilha. Ora, se você tem um imóvel que no imposto de renda é declarado por 500 mil, mas no mercado ele vale 1 milhão, na hora de partilhar entre os herdeiros, vai haver uma discrepância. Então, muitas vezes, se não existe um arranjo muito bem combinado entre os herdeiros de como é que vai ser partilhado isso, a única opção é usar o valor de mercado. E é interessante notar o seguinte, que mesmo que haja a opção de colocar o valor declarado no imposto de renda, a base de cálculo para o ITCMD, que daí é o imposto estadual, vai ter que usar necessariamente o valor venal. Então, nós podemos ter uma situação bastante peculiar, que é, no inventário, ter um valor, um determinado bem subavaliado, com um preço, um valor sem aquela valorização decorrente, né, da passagem do tempo, e o mesmo bem para fins de pagamento de TCMD com o valor venal, que praticamente corresponde ao valor de mercado. Então, é uma situação que muitas vezes gera dúvidas, tendo em vista essa situação, e que, na verdade, nós temos esse problema relacionado ao desequilíbrio entre o que se vê na base de cálculo, né, do ITCMD e o que vai ser partilhado entre os herdeiros. É um ponto que precisa de muita atenção na hora do planejamento, de muita conversa. Se por acaso o titular do patrimônio estiver vivo, é o ideal que essa conversa seja feita com seus herdeiros para se revelar qual que é a melhor estratégia para evitar a situação em que você usa o valor de mercado e por acaso tem que pagar o imposto sobre ganho de capital. Bem, agora nós chegamos ao momento de fazer algumas perguntas por meio do quiz para fixar um pouco mais do conteúdo que foi aprendido na aula. Bem, a primeira pergunta. Qual tipo de sucessão deverá ser observado independentemente da vontade do falecido? Bem, nós vamos falar aqui das alternativas falsas para depois chegar à alternativa correta. Bem, em primeiro lugar, a alternativa A, sucessão testamentária.
A sucessão testamentária, ela não precisa ser observada. Não existe obrigação nenhuma de se elaborar testamento. Portanto, essa alternativa, ela é falsa. A alternativa C, ela fala em sucessão legatária. Na verdade, ela é falsa porque, como nós vimos, o legado é uma referência à individualização de um determinado bem, um bem definido, ou um conjunto de bens definidos em testamento, em que é feita a transmissão para um indivíduo em particular. Então, o legado, sendo uma parte, né, do testamento, vai se enquadrar no mesmo motivo em que, pelo qual a alternativa A é considerada falsa. A alternativa D, em favor do cônjuge, a sucessão em favor do cônjuge, é obrigatória? Vai ter que ser observada independentemente? Depende muito do regime, né, de casamento, como nós vimos. Então, sendo a resposta depende, né, ela não é a certa. Como nós vimos, o cônjuge só vai se tornar herdeiro, se por acaso houver filhos, se ele estiver casado em regime de separação convencional ou regime de comunhão parcial, em que existam bens particulares, né? Se por acaso no regime de comunhão parcial não existirem bens particulares, não há que se falar em condição de herdeiro, né, para o cônjuge. E sendo que, se houverem descendentes, pode haver nas situações de separação obrigatória, né, que são aquelas situações em que existem alguns exemplos no artigo 1641. Existe o rol, né, de situações em que o casamento é feito pelo regime da separação obrigatória. Um deles é aquele em que um dos cônjuges casa com mais de 70 anos. Quando acontece isso, é regime de separação obrigatória. E, por força de lei, quem casa em regime de separação obrigatória não pode ser herdeiro em concorrência com os descendentes do decujus. Então, essa é uma situação que exclui o cônjuge. E a comunhão universal também. Na comunhão universal, o herdeiro ele vai ter direito simplesmente à ameação, que vai corresponder, no caso da comunhão universal, a exatamente metade do patrimônio. Então, não se quis favorecer o herdeiro na comunhão universal porque se entende, ou o legislador entendeu, que a ameação já seria suficiente para dar atenção aos interesses do cônjuge. Agora, lembrando só um detalhe que não foi falado ao longo da aula, mesmo que o cônjuge não seja considerado herdeiro, ele faz jus ao direito real de habitação naquele imóvel em que ele coabitava com o falecido, né? Tendo em vista que, né, o imóvel ele é um abrigo da família, para proteger o cônjuge nessas situações em que ele não tem direito à herança, ou até mesmo tenha direito à herança, se resguarda o direito real de habitação. Mas mesmo assim, a alternativa é errada, porque não é uma espécie de sucessão aí no caso. A sucessão que tem que ser observada é a legítima, tá? Como a gente viu, existem os herdeiros necessários, é a alternativa B. Na ordem de vocação hereditária, alternativa A, os ascendentes precedem aos descendentes. Alternativa B, os parentes colaterais podem ser herdeiros necessários. Alternativa C, o companheiro ou a companheira tem tratamento diferenciado em relação ao cônjuge. E a alternativa D, o cônjuge nem sempre concorre com os descendentes. Bem, a primeira alternativa, né, tem uma afirmação de que na ordem de vocação hereditária os ascendentes, ou seja, pais, avós, bisavós, precedem aos descendentes. Essa é uma alternativa falsa
quem vem em primeiro lugar no atendimento, né, da ordem de vocação hereditária são os descendentes, ou seja, os filhos, os netos, os bisnetos, né? É claro que filhos concorrem com filhos, se existirem filhos, isso é importante destacar. Se existir apenas um filho, né, e 3 netos, somente o filho vai ser considerado herdeiro. Os netos não concorrem com o filho. Tá? O que pode acontecer é a possibilidade de, havendo um filho pré-morto, né, digamos que seja uma família de 2 irmãos, um deles venha a falecer, e o titular do patrimônio, pai, né, dessa família, ele sobrevive a esse irmão, e esse filho, né, e esse filho deixa 2 netos. No momento de falecer, no momento em que falece o avô, aí no caso, que tem também um filho ainda vivo, nós vamos ter uma sucessão em que vai ter que se observar, né, a ordem de vocação hereditária, portanto, uma parte da herança tem que ir para o filho que está vivo, mas os netos concorrem com o tio, digamos assim, o tio sobrevivente, por representação. Eles entram na partilha dividindo o quinhão que caberia ao seu pai. Tá? Então, numa divisão, por exemplo, de R$100 mil, R$50 mil ficaria para um dos filhos e os outros R$50 mil, né, ficariam para os 2 netos, ou seja, 25 mil e 25 mil. Seria assim a divisão. Né? Tendo em vista que os netos nessa situação, eles representam o pai que não sobreviveu ao avô. A alternativa B, os parentes colaterais podem ser herdeiros necessários? Não, nós já vimos que não. O herdeiro necessário abrange somente a situação dos descendentes, ascendentes e o cônjuge. Somente esses são herdeiros necessários. Se não houver herdeiro necessário, não é preciso respeitar aquela regra que limita o direito de fazer testamento, mesmo que hajam parentes colaterais. Alternativa C, o companheiro ou a companheira tem tratamento diferenciado em relação ao cônjuge. Nós já vimos que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a diferenciação que existia no Código Civil, que ainda está lá no artigo 1790 do Código Civil, ela é considerada inconstitucional, tendo em vista que a Constituição Federal ela previu a impossibilidade de se fazer diferenciação entre esses tipos de união, né? União estável e o casamento devem ser tratados em igualdade de condições, portanto, a diferenciação entre cônjuge e companheiro não pode ser admitida. E, finalmente, a alternativa D, que é a correta, né? Como nós já vimos, o cônjuge nem sempre concorre com os descendentes. Tá? Nós já falamos, né, exaustivamente disso. Né? Se por acaso nós tivermos separação obrigatória ou comunhão universal de bens, o cônjuge não concorre com os descendentes. E ainda assim, em comunhão parcial, somente se houver bens particulares. Se somente houver bens comuns, o regime de comunhão parcial acaba se equiparando. E, finalmente, a questão número 3. José sobrevive a um dos filhos, sendo que este havia deixado 2 netos. José vem a falecer posteriormente, sem deixar cônjuge. E aí, como nós já falamos na questão anterior, que já foi bem trabalhada, né, nós temos aqui as seguintes alternativas. Em primeiro lugar, os netos repartirão igualmente entre si o quinhão que cabe a cada um dos seus tios. Veja bem, é justamente a situação do exemplo que eu acabei de dar na questão número 2. Então, de cara, nós identificamos a resposta correta. A alternativa correta é a letra A. E olhando as demais alternativas, a letra B, a opção B, fala que se haviam 2 tios, a herança será repartida igualmente com os netos, cabendo a cada um 25% da herança. Tá? Então,
nós vimos que não existe essa igualdade de concorrência. Na verdade, os netos representam o filho pré-morto. A alternativa C, também errada. Os tios repartirão entre si a totalidade da herança. Tem que se respeitar o direito de representação que os netos têm. E, finalmente, os netos serão contemplados apenas se forem beneficiários de testamento. Mais uma vez, errada por conta do direito de representação. Encerramos a nossa aula, a nossa segunda aula sobre planejamento sucessório. Esperamos que vocês continuem com a gente. Até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br. Ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.